Não é novidade pra ninguém que o filme Ainda Estou Aqui tem chamado muita atenção no mundo inteiro e tem recebido muitos elogios por parte da mídia internacional. E essa visibilidade toda que o filme ganhou acabou rendendo uma vitória inédita para Fernanda Torres no Globo de Ouro e muitas outras indicações a prêmios e aparições em festivais ao redor do mundo todo. Mas, sem dúvida, o que mais repercutiu recentemente foram as 3 indicações ao Oscar que o filme teve, principalmente a indicação inédita na categoria de melhor filme, um feito que nenhum outro filme brasileiro jamais conseguiu. E todo esse bom desempenho lá fora trouxe um debate aqui pro Brasil sobre se Ainda Estou Aqui de alguma forma reviveu o cinema brasileiro ou alguma coisa do tipo. Mas o questionamento que eu quero levantar aqui é se a gente realmente precisa da validação de premiações como o Oscar para atestar a qualidade do nosso cinema. E, bom, eu já te adianto que a resposta é não, e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Bom, um dos motivos é porque Ainda Estou Aqui conta uma história brasileira. O filme, dirigido por Walter Salles, acompanha os Paiva, uma família de classe média alta que mora no Rio de Janeiro durante os anos de chumbo da ditadura militar. O filme começa apresentando a família sempre alegre, feliz, sendo exposta sempre cantando, dançando e sorrindo. O pai e ex-deputado Rubens Paiva, interpretado da maneira mais carismática possível pelo Selton Mello, aparece como essa figura central da família, que parece emanar bem-estar e segurança para aquela casa que aparece sempre muito bem iluminada e cheia de vida. No entanto, quando um dia alguns homens batem à porta de casa e levam Rubens para não se sabe onde, a casa perde essa luz e o protagonismo e os centros das relações familiares são transferidos para a personagem da Fernanda Torres, a Eunice Paiva, que agora se vê forçada a lidar com a crise do desaparecimento do marido, ao mesmo tempo que tem que se portar como o porto seguro daquela família. O resultado da execução desse enredo é simplesmente o segundo filme mais bem avaliado pelo público no Letterboxd em 2025 e não à toa estourou a bolha brasileira e foi parar nos cinemas do mundo todo. E estourando a bolha, uma coisa levou a outra e o filme acabou sendo indicado nos principais prêmios que podia disputar. E não me entenda mal, quando eu falo que a gente não precisa do Oscar, eu não tô negando que os holofotes que o filme ganhou por conta das suas indicações foi uma baita exposição pro cinema brasileiro, pro mundo todo, e pode acabar sendo uma ótima porta de entrada pro gringo que se interessou pelo filme e quer saber um pouco mais sobre o que é produzido no Brasil. O que eu falo é que a gente não deve considerar o Oscar como uma régua pro nosso cinema, como se um filme brasileiro só se provasse de qualidade se conseguisse chegar na premiação e disputar com as produções milionárias de Hollywood. E o motivo para eu defender isso é muito simples. O Oscar é uma premiação da indústria norte-americana de cinema. E eu sei que pode parecer que a ideia do evento é premiar as produções do mundo todo, tendo em vista que há pouco tempo atrás o Parasita, um filme sul-coreano, foi o vencedor da principal categoria da premiação. De fato, nunca existiu uma regra que dissesse que filmes de língua não inglesa não poderiam participar do evento. Mas foi só em 1938, com A Grande Ilusão, que um filme estrangeiro participou da categoria de melhor filme. Pior ainda, isso só foi se repetir 31 anos depois, em 1969, com o filme franco-argelino Z. Mas as estatísticas ainda pioram. Dentre os 20 filmes estrangeiros que já foram indicados, só o Parasita conseguiu vencer a disputa. Eu não posso simplesmente acreditar que durante 97 edições do Oscar nenhum filme de língua não inglesa teve a capacidade ou a qualidade para se consolidar como o melhor lançamento do mundo no ano, sabendo que durante esse longo período grandes nomes do cinema não americano estavam produzindo suas obras-primas e revolucionando o jeito de se fazer cinema ao redor do mundo. Para a academia, Vittorio De Sica nunca existiu, Bergman nunca existiu, Godard nunca existiu. E trazendo o foco da crítica aqui pro Brasil, pra academia, nomes do cinema novo como Glauber Rocha e Nelson Pereira de Souza também nunca existiram. Então, resumindo, o Oscar foi criado para premiar filmes de língua inglesa, mas isso também não significa que filmes estrangeiros nunca sejam reconhecidos. Quando o Parasita venceu em 2020, parecia uma quebra de paradigma, mas na prática ainda é uma exceção. E se a gente olhar para a história do Oscar, fica claro que o prêmio tem um viés muito forte para produções faladas em inglês. Isso não significa que um filme ser indicado não seja importante, mas sim que não pode ser a única métrica que nós usamos para definir nossa relevância no cinema mundial. Porém, também é verdade que historicamente a premiação parece querer mudar ou pelo menos atenuar essa quase exclusividade para filmes de língua inglesa. Em 1957 foi criada a categoria de melhor filme internacional, que apesar de o porquê de ter uma categoria separada ser um pouco confuso, acabou dando mais voz a essas produções no evento. E agora, em períodos mais recentes, vendo as possibilidades de mercado fora dos Estados Unidos, a academia e o seu corpo de votantes têm observado mais outras produções ao redor do mundo. Ainda assim, é nítido que esses filmes não americanos que chamam a atenção da premiação seguem de alguma forma um padrão. Filmes brasileiros como Cidade de Deus, Central do Brasil e Tropa de Elite, que são os queridinhos lá na gringa,
acabam seguindo uma tendência de americanização da nossa produção nacional no movimento de retomada do cinema brasileiro do início dos anos 2000. E vale pontuar que isso não é um demérito por si só, visto que eu mesmo gosto muito desses filmes. Mas são justamente esses filmes que se desprendem de uma identidade nacional de se fazer cinema que se destacam lá fora. Central do Brasil, por exemplo, que também é dirigido pelo Walter Salles, foi a primeira produção totalmente brasileira a vencer uma categoria no Globo de Ouro na história. E para que Ainda Estou Aqui tenha recebido todo o reconhecimento internacional que recebeu, também teve que se moldar dentro daquilo que é considerado bom pelo espectador norte-americano. E eu volto a dizer que isso não é um demérito algum ao filme, mas indica que há de fato um padrão nas produções estrangeiras que agradam essas premiações. E previsivelmente são filmes que se aproximam do modo estadunidense de se fazer cinema. No fim das contas, o reconhecimento internacional de Ainda Estou Aqui é um feito gigantesco e as indicações ao Oscar sem dúvida são motivo de orgulho. Mas isso não pode ser encarado como um selo definitivo de qualidade, como se o nosso cinema só tivesse valor quando recebe a validação de Hollywood. Então, não, Ainda Estou Aqui não reviveu o nosso cinema, justamente porque ele nunca teve morto. O Brasil tem uma história cinematográfica muito rica, que vai muito além do que a Academia do Oscar escolhe enxergar. E até os dias de hoje, diversas produções autenticamente brasileiras continuam ajudando a moldar uma identidade única para o nosso cinema. Uma identidade que não precisa se moldar aos padrões estrangeiros para ser grandiosa. É ótimo que Ainda Estou Aqui tenha conquistado o mundo, mas o que realmente importa é que o público brasileiro valorize e consuma cinema nacional por ele mesmo e não porque ele foi legitimado por uma premiação estrangeira. Afinal, quem realmente deve definir o que é bom no nosso cinema somos nós. E o recado final que fica é que ainda estamos aqui, porque, na verdade, a gente nunca deixou de estar, independente do que pensa Hollywood. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui